Hoje temos a Demi Talks, dia 28 de junho de 23, sobre desafios e soluções para habitação de interesse social. E é um ponto importantíssimo, a dignidade do ser humano começa em tendo um endereço, tendo uma casa. Nosso maior problema social no Brasil hoje são as favelas, as comunidades. A pessoa não tem como morar, não tem como se colocar na sociedade. Então, a gente está aqui com pessoas especialistas nessa área, trouxemos aqui campeões desse assunto. O Paulo Rafael Folador, que é o CEO da Rotas Construtora, também diretor da DEME Paraná de Habitação Social. Ô Paulo, como é que está você? Tudo bem, querido? Bom dia, Ricardo Reis, prazer estar aqui com vocês todos aí. Vamos com tudo. Obrigado, Paulo, por ajudar a organizar aqui conosco, viu? O Carlos Henrique Passos, ele é o vice-presidente da CEBIC, que é a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, também desse setor da habitação de interesses sociais. Muito bom tê-lo aqui, Carlos. Obrigado pela presença. Obrigado, Ricardo. É um prazer estar aqui com vocês e poder compartilhar um pouco aí da experiência da CEBIC nesse programa tão importante para a sociedade brasileira. Legal, obrigado. E também temos o Guilherme Werner, ele é sócio da Brem Inteligência Estratégica, faz nossas pesquisas tanto aqui na DEME, no Sinduscom, no Brasil inteiro. É um fera junto com a empresa. Como é que tá, Gui? Tudo bem com você? Bom dia, Ricardo. Bom dia a todos. Prazer estar com todos aí. Hoje espero contribuir mostrando um pouco do que a gente levantou, de um grande diagnóstico que a gente fez para a cidade no que tange HIS. Legal, muito obrigado. E também José Mário Marim Júnior, ele é o CEO da Blue Empreendimentos e vice-presidente do Sinduscom Paraná, também de habitação e direito social. Como é que está, José Mário? Tudo bem? Oi, Ricardo. Bom dia a todos. Espero que eu possa contribuir aí com alguma experiência e conhecimento para todo mundo. Vai com certeza. E é bom, eu vou registrar aqui o Eric Nakada, que também é diretor da DEME e diretor da Invespar, que ajudou nos estudos que o Paulo está trazendo aqui, faz parte do grupo aqui que está levando esse assunto para a pauta. E eu sou o Ricardo Reis, diretor aqui da Academia DEME, CEO da Reis Real Estate, dentre outras, a gente faz também, conselheiro independente de boards. Então vamos lá, vamos começar com a conversa. Acho que podia começar com um contexto, né, atualizar essas novas regras que estão em condições do Minha Casa Minha Vida. Carlos, você da CEBIC aí que está em Brasília cuidando disso, pode nos atualizar, por gentileza? Obrigado, é importante a gente dar esse contexto atual. Tivemos aí, esse final do mês de junho, diversas medidas que foram já divulgadas, mas a gente pode aqui tentar consolidar para ter o entendimento de todo mundo, né? Em primeiro lugar, eu sempre faço questão de separar, e para que as pessoas entendam com mais clareza, que o programa Minha Casa Minha Vida, ele tem duas modalidades bem distintas, né? Uma modalidade chamada tecnicamente como operações subsidiadas, né? São aquelas que inicialmente foram chamadas de faixa 1, e que se destinavam a famílias com até 3 salários. Hoje, essa modalidade é uma modalidade destinada a quem ganha até 2 salários mínimos. Ela tem como fonte de recurso orçamento federal, ou seja, recursos da União, e ela é operada através de 2 fundos: o Fundo de Arrendamento Residencial, que é aquelas que acolhem as propostas das empresas, e o Fundo de Desenvolvimento Social, que acolhe as propostas das entidades que trabalham com a questão da moradia, né? Essa modalidade ela foi recentemente divulgada, as portarias que regulamentaram. Ontem, por sinal, nós tivemos uma live da CEBIC com a diretoria da Caixa, porque é importante para as empresas que têm o interesse de operar nessa modalidade. A partir do dia 3 de julho, vai ser possível apresentar as propostas, que são propostas muito simplificadas nessa primeira fase, que tem como objetivo fazer o enquadramento da proposta às regras que estão estabelecidas pelo Ministério das Cidades através da portaria 724, 725. Então, essas portarias elas estão disponíveis no site da CEBIC. Eu acho que também as ADM Sinduscom do Paraná podem também baixar para encaminhamento
aos seus associados, mas nesse primeiro momento, que é importante a empresa entender que ela não vai precisar ter um projeto, mas ela vai ser necessário ter um estudo de massa ou um anteprojeto para definir quantidade de unidades, definir mais ou menos a distribuição dos condomínios dentro dos empreendimentos, porque há um regramento definindo para cada cidade o tamanho do empreendimento e o tamanho do conjunto de empreendimentos, né? Na verdade, o governo, nessa nova revisão, ele objetiva ter condomínios pequenos, então, no máximo 200 unidades, ter empreendimentos pequenos, normalmente, no máximo 300 unidades, quando for aí em Curitiba, especialmente, mas cidades menores, 250, 200, vai depender do porte, e também objetiva buscar terrenos com melhor localização. Então, há uma necessidade da leitura desses documentos. A nossa live foi muito interessante por isso, para que o empresário interessado ele possa encaminhar a Caixa através, quem conhece aí as operações com a Caixa, existe nosso relacionamento documental para a análise da Caixa através de uma plataforma chamada Atender Habitação. É através dessa Atender Habitação que cada empresa vai colocar suas propostas, e essas propostas elas vão ser protocoladas, seguida essa ordem, e até o momento que chegar a 120% da meta do Estado, quando chegar a 120% da meta do Estado, será fechado o processo de protocolo, e a partir daí o governo, através do Ministério das Cidades, vai analisar essas propostas, fazer os enquadramentos, e a partir daí aqueles selecionados, enquadrados, vai passar para as fases seguintes, que é a fase de fato de contratação e análise de projeto. Então, essa etapa é uma etapa importante. Vocês podem também contar com, além desse material que foi divulgado pelo Ministério das Cidades, quaisquer dúvidas podem ser encaminhadas aqui à CEBIC, através do e-mail da Comissão de Indústria Imobiliária, e que nós vamos tentar superar essas dúvidas ou buscar respostas junto à Caixa para ajudar a todo mundo a ter essa oportunidade de apresentar proposta. Então, essa é a modalidade subsidiada, ela teve mudanças importantes. É importante que se leia a portaria que trata das especificações. O governo ele deu um grau de exigência para esse tipo de projeto, que eu diria até um padrão superior aos projetos de mercado, né? Então, é importante que todo mundo conheça, até para entender que produto ele, de fato, ele vai, lá na frente, desenvolver um projeto e estabelecer preço, e, eventualmente, o preço tem que estar dentro dos limites dessa modalidade para aquela cidade desejada. Então, é importante, mas, assim, eu acho que é um retorno dessa operação, desde o ano de 2018, que não havia nenhuma contratação, né? Como quer projetos pequenos, de repente, a gente consegue fazer num tempo mais curto para poder evitar os impactos de inflação. Então, acho que isso é muito importante. A segunda modalidade, que eu acho que é a modalidade que tem muito mais a cara aqui do nosso encontro, porque tem muito mais a ver com o mercado imobiliário, é a modalidade de operações financiadas. É uma incorporação normal, igual a qualquer outra. A única diferença é que ela conta com recursos do FGTS para financiar o produtor, o construtor, e, principalmente, que ela conta com recursos do FGTS para financiar a família beneficiada. E essa modalidade também tivemos alterações significativas. Foi aprovado agora, no final do mês de junho, pouco antes do São João, um pacote de medidas no Conselho Curador que vai dar uma revitalizada muito forte nesse segmento de mercado. E é muito importante que o nosso mercado esteja alinhado com essas mudanças, até porque nós sabemos que no crédito imobiliário, acima do recurso do FGTS, você entra com o financiamento com recursos da poupança, que nesse momento apresenta-se
com dificuldades para atender às demandas, seja dos empresários, seja das pessoas, em função do saque que tem havido sobre a caderneta de poupança nos últimos meses, no último ano, pelo menos de 2022 para cá, por conta da taxa de juros praticada pelo governo, que faz com que o recurso da poupança seja pouco atrativo ao poupador. Então, diante dessa escassez de recursos da poupança, as mudanças que foram trazidas pelo Conselho Curador, ela revigora o programa Minha Casa Minha Vida com recursos do FGTS, e é importante todos conhecerem. A primeira medida, que eu acho que essa é bem impactante, bem diferente do que vimos fazendo, é que vai haver um teto, haverá um teto de R$350 mil por unidade para qualquer lugar do Brasil. Então, qualquer cidade aí do Paraná terá, a partir de agora, o teto de 350 mil para enquadramento do seu empreendimento ou do financiamento dessas unidades para enquadrar no programa Minha Casa Minha Vida. Agora, é importante um pouco entender que o Minha Casa Minha Vida ele é composto de 3 fases, né? 3 faixas. Faixa 1 e 2, que podemos chamar de faixa 2, para não confundir com faixa 1 do recurso do FAO, do FDS, e o faixa 3. Esse valor de 350 mil, ele alcança, inclusive, o faixa 3, que são operações que não contam com subsídio para as famílias, mas mesmo assim é atrativo, porque tem uma taxa de juros menor do que a taxa de juros praticada com recurso do SBPE. Mas, fora o limite que esse limite, que é único para o Brasil todo, de R$350 mil, há também um subteto, que chamamos de limite do faixa 2, que ele define o teto para alcance das medidas de subsídio às famílias, né? Então, o que quer dizer? Que as famílias que ganham até R$ 4.400, que comprem imóveis dentro desse subteto, eles podem contar com um subsídio para a compra da sua casa própria. Esse subsídio se dá de 2 formas. A primeira forma, ele é chamado de desconto complemento, porque é um recurso do FGTS para se somar ao valor financiado, ao FGTS, eventualmente, que a pessoa tenha, e a recursos próprios para pagar ao vendedor. Então, esse desconto complemento, ele é um subsídio que ajuda a pessoa a compor os recursos que vai pagar ao incorporador. O outro desconto, o outro subsídio, é chamado de desconto equilíbrio. É um desconto que faz com que a taxa de juros da operação fique reduzida a partir de um subsídio que o FGTS dá ao agente financeiro para que o cliente pague uma taxa menor. Então, esses 2 subsídios, subsídio complemento ou subsídio equilíbrio, ele é disponível para as famílias que ganham até R$ 4.400 e para imóveis que ficam dentro desse subteto, que esse subteto é definido por uma tabela onde se enquadra o município e a população desse município, né? Então, por exemplo, Curitiba, por exemplo, que é uma metrópole nacional, né? Ela está na segunda linha dessa tabela, que é a primeira linha onde está as grandes metrópoles ou a metrópole nacional, especialmente São Paulo, Rio e Brasília. Essa é a primeira linha. Na segunda linha, nós passamos a ter as metrópoles, né? E os municípios que fazem parte daquele arranjo das metrópoles. Então, Curitiba e os municípios que fazem parte da grande Curitiba estão nessa segunda linha. Mas o valor vai ser definido através da análise da coluna que indica o valor específico do município em função da população do município, né? Então, esse segundo valor, esse subteto vai ser definido por uma
por uma matriz, nós somos engenheiros, temos facilidade de entender isso, onde a linha é definida pelo porte do município e a coluna é definida pela população daquele município. Então, o exemplo que eu vou dar agora em números é verdadeiro, não é teórico. A cidade de Curitiba, por ser uma metrópole e ter mais de 750 mil habitantes, ela tem um subteto de 255 mil, o que quer dizer que se a família ganhar até 4.400 e comprar um imóvel até 255 mil, ele pode ter acesso aos subsídios. Nas cidades que fazem parte da grande Curitiba, chama assim, e que tem população de 300 a 750 mil habitantes, o valor cai de 255 para 245. Para as cidades que estão entre 100 e 300 mil habitantes, cai para 225 mil, e os demais municípios ficam com o valor de 195 mil. Acima desse valor, até 350 mil, é o chamado faixa 3, mas aí não tem o subsídio. Bom, eu dizia que essa alteração foi uma alteração bem importante para todos nós, porque ela elevou os valores anteriores para esses subtetos e criou esse teto maior de abrangência nacional. Isso é muito importante para o mercado imobiliário, porque eu não conheço o mercado daí, eu sei que é muito diferente da maioria daqui da região que eu atuo na Bahia e Pernambuco, mas a gente participa de muitos encontros e isso numa situação específica nossa. São Paulo é uma grande referência, por ser uma grande metrópole, e o Minha Casa Minha Vida está muito presente hoje em São Paulo. São Paulo, antigamente, não tinha empreendimento do Minha Casa Minha Vida. E eu me refiro ao Minha Casa Minha Vida financiado. Não estou falando do Minha Casa Minha Vida subsidiado. Hoje, o Guilherme, que é da Brian, ele sabe também o número da participação do Minha Casa Minha Vida financiado, mesmo sem ter esse limite de 350, o limite para São Paulo era 264, né? Para qualquer imóvel. Hoje, a partir de agora, passa a ser 264 apenas para a faixa 2, mas também vai ter direito ao 350 para o faixa 3. Mesmo no 264, o Minha Casa Minha Vida passou a ter uma participação no mercado de São Paulo, em muitos meses, superior a 50% da oferta de imóveis. E São Paulo conquistou isso, primeiro, com a participação do nosso segmento, do segmento empresarial, né, de entender esse mercado, de sair um pouco da sua caixinha dos empreendimentos imobiliários, porque, às vezes, eu convivo com muitos empresários, e eu, inclusive, sou um empresário que atua nesse segmento, mas atuo também no segmento acima do Minha Casa Minha Vida, e muitas vezes as pessoas acham que falar em Minha Casa Minha Vida não está falando em corporação. Não, está falando em corporação tal qual a outra, no mesmo jeito que é. Claro, aí quando eu vou operar com a Caixa Econômica inclusive, tem linhas tradicionais, como o PEC, né, que é um plano empresário, mas também tem uma linha chamada apoio à produção, que é a linha que mais operamos e que o cliente pode financiar durante a obra, né? Eu sei que o tempo é curto, não dá para detalhar isso, mas eu fico à disposição também para esclarecimento. Mas importante que, havendo esse interesse empresarial no desenvolvimento desse mercado, em São Paulo já provou ser possível atuar nas metrópoles, o segundo desafio é buscar sensibilizar, né, os órgãos de licenciamento, as prefeituras, as câmaras de vereadores, para que estabeleçam parâmetros urbanísticos que deem vigor a esse mercado. São Paulo fez isso de uma forma muito inteligente através das EIs, né? onde São Paulo, como acredito que todos saibam, hoje São Paulo ele tem uma regra única. Qualquer que seja o local, você só pode construir uma vez a área do terreno. A partir daí você tem que pagar o outorga, você tem que pagar o CEPAC. E São Paulo criou a prerrogativa das EIs você poder extrapolar isso e necessariamente não pagar esse terreno virtual que lhe permite construir. Então, tudo isso deu um tamanho ao mercado do Minha Casa Minha Vida, de várias empresas, não só essas já conhecidas por nós, que são aquelas que atuam em bolsa e têm uma amplitude nacional, como empresas do próprio mercado de São Paulo que atuam de forma muito forte nesse mercado. E assim vai se reproduzindo em outras cidades,
E eu acho que esse é o caminho, até porque quando estudamos o déficit habitacional, nós sabemos que é nessa faixa que reside a maior quantidade, a maior demanda. E hoje, diante de todo esse cenário, onde todo mundo clama por sustentabilidade, aproximar a moradia da pessoa do trabalho é extremamente importante, né? É extremamente importante. Então, nós não vamos aproximar as pessoas da moradia do seu trabalho se nós ficarmos entendendo que ele pode morar em cidades dormitórios, né? Assim, Perfeito, Carlos. Até porque as prefeituras, de uma forma geral, elas já também não aceitam ficar também nesse conceito. Então, eu acho que isso faz com que a gente exercite o nosso ambiente de empresarial e depois faça o diálogo salutar, importante, produtivo com nossos órgãos da legislação, que é a Câmara de Vereadores, ou da Prefeitura, que faz os projetos. Então, Ricardo, era isso que eu queria colocar e fica aqui à disposição para qualquer aprofundamento que vocês queiram. Deu um contexto riquíssimo, já contou o problema, deu o contexto e deu a solução, Carlos. Foi perfeito. Obrigado por Mas é de clínico geral, tá certo? É de clínico geral. Aí vocês têm especialista para poder buscar os meios que, de fato, são aqueles aplicáveis ao seu mercado. Muito bom, excelente. Então, com esse contexto riquíssimo, vamos agora passar a bola direto para o Guilherme, chutar para o gol aí com os números de Gui. Vamos lá. Deixa eu compartilhar a tela, a gente já fala diretamente em cima do material. Então, aí, segundo semestre do ano passado, foi a tela aí, pessoal? Ainda não, vamos lá. Só me avisa quando entrar. Está entrando? Entrou. Então, vejo que aí, ao final do ano passado, iniciativas conjuntas aí de alguns players atuantes no mercado, ADM e Sinduscon, a gente fez um amplo diagnóstico de mercado de habitação de interesse social. É um estudo muito denso, que já foi levado, inclusive, para o poder público, em conversas preliminares, que ainda vão ser desenroladas. E, naturalmente, não vou apresentar na íntegra aqui, mas eu quero levantar algumas bolas para dimensionar e para que a gente consiga tangibilizar qual o tamanho desse buraco na cidade de Curitiba. Né? Então, a gente fez um estudo muito amplo, a gente analisou todo o potencial imobiliário dentro das famílias que poderiam comprar única e exclusivamente produtos Minha Casa Minha Vida. A gente entendeu projeções, comparou Curitiba a várias cidades para entender realmente como está desigual a participação em Curitiba. O Carlinhos muito bem falou, São Paulo tem fomentado. Ontem, segunda-feira, passou a nova revisão do plano diretor de São Paulo, fomentando ainda mais as eixos, ampliando os eixos para 800 metros. Só para título de comparação, São Paulo hoje tem algo como 20% a 25% do seu estoque atual, agora abril, era a unidade Minha Casa Minha Vida, dentro da cidade de São Paulo. Você consegue comprar um Minha Casa Minha Vida dentro da Vila Olímpia, dentro do Itaim. Né? E de Curitiba, Guilherme, qual que é? 124 unidades, Paulo. Acabei de checar aqui. Não, mas em percentual isso dá quanto? Não dá, a gente está com quase 10 mil, né? Então não dá 1%. Puxa. Né? Então, a gente está com 124 unidades em estoque. É uma aberração, não tenho o que falar. São Paulo, nos últimos 3 anos e meio, lançou só dentro do Minha Casa Minha Vida quase 80 mil unidades. Só da pandemia para cá. Quase 80 mil unidades dentro de São Paulo. Né? Então, a gente fez um amplo estudo, comparou com algumas cidades, entendeu, inclusive, projeções de arrecadação que a municipalidade teria se produzisse a contento aí as unidades econômicas. E, no final, aí, tanto os players quanto as entidades, como algo propositivo à municipalidade, levantaram alguns pleitos que, na leitura nossa de mercado, ajudaria a fomentar esse mercado em Curitiba, a gente fala no final disso. Né? Então, basicamente, a gente fez toda a análise de mercado histórica, de lançamento, vendas, entendemos muito de legislação, fazendo benchmark de políticas de habitação de interesse social de várias cidades brasileiras. A gente tem bons cases, mesmo Porto Alegre, que está aqui, é um mercado menor que o nosso de Curitiba, mas hoje fomenta muito mais o HS do que aqui. Goiânia, que passou por revisões recentes, tem tido aí uma flexibilidade interessante. A gente olhou várias cidades, fizemos projeções de lançamento e demos nosso parecer, né? Então, é claro que vocês sabem que o novo censo aí deve ser divulgado em breve, todos os dados finalizados, mas o último dado oficial de Curitiba nos diz que 43% da cidade, das famílias da cidade, né,
dos 740 mil domicílios, mais ou menos, 43% possuem renda enquadrada dentro do que seria factível tomar um imóvel dentro do programa. Tá? Então, a gente está falando... Curitiba é uma cidade rica, a gente sabe disso. A gente está falando que quase metade, vamos lá, 45%, vamos arredondar, da cidade só conseguiria comprar, via de regra, uma unidade dentro do programa. Né? A gente colocou mapas também de habitações precárias em Curitiba, que a gente vê uma das consequências desse baixo volume colocado de unidades de HIS na cidade, acabam por potencializar e catalisar a formação de novas habitações precárias, sobretudo nas bordas das cidades, da cidade, como a gente está vendo, né? E se a gente simplesmente olhar o que Curitiba cresceu nos últimos 12 anos, desde o último censo até agora, 22, e projetar, ou seja, a criação de novos domicílios, o crescimento vegetativo, a constituição de novos lares, o que organicamente a cidade vai crescer, a gente teria algo como 42 mil domicílios dentro dessa faixa de renda, 42 mil domicílios dentro dessa faixa de renda, para um ciclo imobiliário, entre 23 e 28. Estamos fazendo um ciclo aqui de compra de terreno, desenvolvimento de projeto, lançamento, construção e entrega. Mais de 40 mil moradias que organicamente Curitiba vai precisar. Né? Então, se ninguém quiser comprar imóvel na cidade, basicamente é isso. Nessa faixa de renda, mesmo assim, a gente precisaria de 42 mil unidades. Se a gente fizer cálculos daí, somando a demanda vegetativa, aqui eu passei os slides mais metodológicos e estou sendo mais sucinto, né? Pelo que a gente chama de demanda por transferência, exemplo, saída do aluguel é uma demanda de transferência, qualquer tipo de upgrade é uma demanda de transferência, casamento é uma demanda de transferência. A gente teria, por ano, num cenário moderado de crescimento, a gente fez 3 cenários, num cenário moderado, um potencial de colocação de 11 mil unidades ano. Acabei de falar para vocês que a gente está com 124 unidades em estoque de produtos econômicos na cidade. Último dado. Tá? Dado de maio já. 124 unidades. Não tem nem como começar a falar, né? Então, 11 mil unidades ano seria o tamanho de mercado. Mas é claro, dentro dessas 11 mil você tem X pessoas, X% que estão lá no Serasa, Y% que estão com a renda bem comprometida, tal. Isso que eu estou falando de tamanho de mercado, gente. Né? 11 mil unidades ano. Tá? Para vocês entenderem, entre 2010 e 2021, né? A gente colocou, na média, 1.000 unidades ano em Curitiba, dentro do programa. Na média. Essa média muito puxada por uma janela, a gente tem slides que mostram isso, até 2017. Aqui eu simulei, se dessas 11 mil unidades ano, a gente conseguia absorver 40%, ou seja, 60% é isso que eu falei, é o cara do Serasa que está com a renda comprometida, que isso, que aquilo. Mesmo assim, a gente teria um potencial para 4.000, 4.500 unidades ano dentro das faixas-alvo, faixas de renda-alvo. Né? Onde a gente colocou nem 25% disso, mais ou menos. E se a gente comparar com algumas outras cidades, o que a gente fez aqui? Ainda à época se chamava CVA, né? Quando a gente entregou o estudo, então a gente pegou o volume de famílias que possuem essas rendas, que não são as rendas exatamente como o programa determina, mas são os ranges de renda que o IBGE nos dá. Então, são as faixas de renda, basicamente, que estariam contidas dentro do alvo do programa. Né? Pegamos o volume de famílias dentro de algumas cidades aqui que a gente fez benchmark. Né? Então, São Paulo tem 1.400.000 famílias dentro dessa faixa de renda, Campinas 216, né? Vamos olhar Porto Alegre, né? O segundo maior mercado do Sul, a outra capital importante, né? de volume. Lembrando que Florianópolis também vive um problema, se não igual, muito pior do que o nosso, mas eles estão se mexendo. O plano passou agora. Florianópolis tem um total de 0 unidades econômicas na cidade de Florianópolis, né? Isso vai basicamente para Palhoça, São José e Biguaçu.
né? Mas mexeram no plano agora, estão fomentando HS. Mas vamos olhar aqui Porto Alegre, né? Porto Alegre, na janela do último ciclo, entre 17 e 22, colocou 10 mil unidades dentro do programa. Salvador, a terra do Carlinhos aí, ó, 11.900. BH, 7.600, que vive um problema também. BH, se a gente vai lá, a gente atende Sinuscom lá também, vive um problema de se viabilizar hoje em BH, né? Mas mesmo o BH que tem um problema, olha lá o que a gente colocou nessa janela. 5 mil unidades, né? Então a gente colocou 1,5% de volume de unidades para o total de famílias que possuem renda dentro do 2,5 a 8. Claro, desse total, nem todo mundo quer comprar, nem todo mundo, né? Mas é só para a gente fazer uma correlação. São Paulo colocou 10% do volume de famílias que possuem renda dentro do renda-alvo dentro do programa. Ok? Rapidamente, vejam aqui, isso aqui era um mapa que estava ali no último trimestre do ano passado, mas hoje não muda muito, a não ser que a gente esgotou isso aqui. Mas olha como que já foi a oferta de econômico em Curitiba e como a gente vai perdendo e como a gente está indo para as bordas, né? A oferta ativa hoje da cidade, que são os verdinhos, tá? São empreendimentos com venda ativa, basicamente estão nas bordas da cidade. É um Barata, Tuquara, né? Alguma coisa de SIC, alguma coisa de Santa Cândida, Uberaba tinha uma coisinha ali. Mas olha, a gente colocou em Água Verde, em Portão, né? Volume expressivo. A gente colocou na Zona Norte um eixo grande entre Bacaxiri e Boa Vista, o próprio Santa Cândida, né? Que é Mascarenhas, ó, né? Como a gente já colocou ali. E hoje a gente não tem conseguido colocar nem mesmo nessas regiões, né? Sobretudo nas regiões mais centrais, que é o que acabou de falar, que São Paulo tem estimulado as EIs, né? Como se fosse o nosso plano massa aqui em Curitiba, haver um estímulo, por exemplo, no nosso plano massa, se colocar habitações de interesse social, né? É o que São Paulo está fazendo nos corredores lá de metrô. Vejam nessa oferta histórica, os cinza são os demais padrões, acima do que a gente à época chamava de PCVA, né? Do Minha Casa Minha Vida, e os vermelhos dentro do programa. Só tá? Curitiba, né, Gui? Só Curitiba aqui, só Curitiba. Depois a gente tem slides de região metropolitana, que uma das teses era região metropolitana ter absorvido essa demanda. E a gente chegou à conclusão de, em partes, em poucas partes, mesmo a RM não tem conseguido produzir para se retroalimentar a própria demanda da RM, quanto mais absorver a demanda de Curitiba, né? Então, este é o volume médio que a gente colocou lá em 13, a gente chegou a colocar quase 2 mil unidades. Veja que até 14 a gente tinha volumes aí, pelo menos, acima de 1.000 unidades em média, né? 18 e 19 a gente lançou muito pouco como um todo na cidade, né? E 21 a gente teve um lançamento, né? Então se conseguiu colocar um produto no Tatuquara de 600 unidades, destoou. Mas veja como a gente fica à mercê de um ou outro produto para ter minimamente uma escalabilidade aqui de produtos econômicos na cidade, né? E que nem de longe supre aquele tamanho de mercado de 11 mil unidades ano, mesmo pensando em deduções a 40%, a 30%, nem de longe as 4 mil unidades que a gente projetou ali, né? Em volume de empreendimentos, em 20 e 21, ambiente, dispensa falar, o ambiente propício que o nosso mercado viveu aqui, né? O ambiente propício. Veja que em 21 a gente lançou 108 empreendimentos em Curitiba. 108. Dos quais 7 eram dentro do programa. Apenas 7%. Veja como a gente vem perdendo participação conforme os ciclos imobiliários aí vão avançando, né? Se a gente comparar com aquelas demais cidades que eu mostrei, na janela 19 e 22, tá? Curitiba teve apenas 15%, né? Comparação com outras cidades acima de 1 milhão. Todas as cidades acima de 1 milhão aqui, né? Campinas é a menor delas aqui nesse comparativo, né? Rio de Janeiro, outra cidade que também está fomentando muito. Tem empresas aí, inclusive listadas, que têm nadado de braçada em regiões centrais do Rio, colocando produtos econômicos, né? Curitiba, a menor relação de unidades dentro do programa versus o total lançado, participação do padrão econômico, tá?
São Paulo, à época, a gente estava com 38 nessa janela aí, né? 38. Do advento do plano diretor lá atrás, em 16, né? A gente saiu de participações de 3%, 5% para 38%. Então, vejam, acho que isso é o grande ensinamento que a gente tem tido recorrentemente olhando esses dados e debatendo a HES em Curitiba, de que ainda que haja fomentos interessantíssimos a esse tipo de habitação, via de regra pelas novas portarias, pelas novas MPs editadas, pelo Minha Casa Minha Vida, isso necessariamente perpassa por um fomento da municipalidade, como foi o caso de São Paulo, como foi o caso do Rio de Janeiro, como é o caso de Porto Alegre, que revisionou também e flexibilizou alguns parâmetros para poder se viabilizar esse tipo de produto. Então, ainda que a gente tenha um dos melhores e mais bem-sucedidos programas habitacionais do mundo, a gente não consegue efetivamente colocar em prática, haja vistos restrições de legislação previstas na municipalidade, né? E vejam que a gente tem mantido, diferente de outras cidades, a gente tem mantido uma metragem média. A gente saiu, claro, de 58% e veio para 43%. 58% não, perdão, 58 metros e veio para 43 metros. Né? Então, houve uma redução de 26% na metragem privativa média de 14 a 22, de 2014 a 22. Estamos com uma metragem média de 43. Então, não há segredo, a gente tem penalizado um pouco as plantas para, mesmo assim, não estar conseguindo viabilizar, mas a gente tem conseguido viabilizar enxugando as plantas, né? Mas essa é uma também dos pleitos imaginados. Você veja, São Paulo hoje você tem empresas fazendo 33, 34 metros, 2 dormitórios. Isso é um produto moda que tem se repetido, né? Nossa, mas 33, 34, 2 dormitórios, né? Dentro, se a gente olhar para o nosso umbigo, às vezes a gente pode causa um certo espanto, mas você prefere, fala para uma família de R$4.000 se ele prefere morar na Barra Funda, lá em São Paulo, em 34 metros, ou numa moradia irregular na Represa Bilhas, né? Então, é basicamente onde mora 1 milhão de pessoas. Então, é basicamente isso que a gente tem que pensar, né? E a gente não tem corrigido o preço. Se você vê as correções de NCC versus preço, né, o preço tem andado de lado. Mesmo no disparo dos custos de insumo que a gente teve a partir de 20, o preço médio do metro quadrado na cidade para produtos econômicos foi corrigido em 18%, enquanto na mesma janela de período o INCC foi 33%. Né? Então é importante também ter em mente que a gente não tem corrigido o preço. Se eu comparar a própria inflação acumulada, seja IPCA, seja INCC, que está aqui, INCC é o verdinho, e o preço do Minha Casa Minha Vida na cidade, a gente fez um índice aqui, olha como há um delta considerável entre... Isso aí é a margem de lucro, né, Gui? Está caindo, né? Está caindo, né? Está caindo. Não tem... Aí não interessa mais, não viabiliza mais, que é a próxima bola do Paulo, mas pode concluir. Exatamente, o Paulo e o Zé vão falar um pouco disso aí, né? Ninguém vai deixar também dinheiro na mesa aí, né? E se a gente olhar o déficit habitacional, a falta de oferta tem produzido déficit habitacional na nossa cidade. As famílias estão continuando a nascer, as famílias estão continuando a precisar comprar, né? E a gente não tem produzido, né? Então, acumulado de 2010, aí, se a gente olhar o número de unidades lançadas desde 2010 e o número de novos domicílios que a cidade teve, a gente, dentro das faixas de renda, a gente tem um déficit de 43 mil moradias. Isso gera o quê? Ou realmente a pessoa vai para a região metropolitana, num contexto de cidade de dormitório, na contramão de todos os preceitos de novo urbanismo, no que tange a espraiamento e não a adensamento, né? Por quê? Porque eu tenho que levar equipamento urbano para longe, porque eu tenho que levar ônibus para essa população eventualmente recolhe IPTU, recolhe IPVA estadual, mas recolhe, sei lá, IPTU, outros tributos, né? Paga o ITBI lá no outro município e usa o serviço de Curitiba. E ferra o asfalto da cidade, e vai no hospital da cidade, né? Então, é ilógico, né? Se a gente olhar mesmo a região metropolitana, unidades lançadas dentro do programa, a região, naturalmente, todos os municípios da região, e se a gente pegar os maiores municípios, São José e Colombo, a gente tem também dificuldades de colocar unidades, né?
mas quando a gente soma todos os municípios da região metropolitana, a gente tem estes volumes que supririam basicamente só a demanda de Curitiba, e não a demanda de toda a RM. Né? Então, a gente também, eu estou resumindo aqui no que tange a RM não tem produzido unidade econômica suficiente para suprir claro, a demanda Gui. de Curitiba. Vamos lá, vamos concluir. Tá? E rapidamente, para comparar uma média anual de lançamentos. Né? Então, a gente fez uma janela de 2010 a 2022. São Paulo estava lançando, lembrando que o plano diretor lá foi bem depois de 2010, né? O que fomentou o HIS. 13 mil unidades ano na média, Rio de Janeiro 7,5, Campinas 1.400. Campinas lança um volume anual médio bem maior do que Curitiba. Né? Porto Alegre, Goiânia, né? Também, BH, ok? E daí, por fim, a gente vai falar um pouco de pleito na sequência. Eu vou passar a bola para vocês e depois a gente fecha com esses pleitos aqui. Seria isso que eu tinha para mostrar. Boa, Guilherme, da Brem, não ficou um raio-x, ficou uma tomografia, ficou perfeito. Paulo, temos aí um contexto dado pelo Carlos, temos o problema dado pelo Guilherme. Você agora aqui em Curitiba, o que você pode dizer e qual é a solução desse problema? Bem colocado aí pelo Guilherme. O Carlinhos fez um bom contexto aí da habitação de interesse social, né, o HIS. A gente entende que as incorporações são feitas mediante uma viabilidade econômica financeira e a consequência disso é a baixa oferta, necessariamente a inviabilidade, né, Ricardo, da conta, da viabilidade econômica financeira. Então, hoje, Curitiba não tem oferta porque não é viável economicamente. Então, Paulo, só um pouquinho. Não é viável para a construtora que vai correr esse risco. Exato. Não é, a conta não fecha entre você compra o terreno, atende todos os requisitos da legislação atual, né? É inviável, como foi o caso de São Paulo. É um mercado que não existia em São Paulo, era, como o Guilherme falou, na ordem de 3% a 5%. E aí houve mudanças de parâmetros em São Paulo, e hoje, na última fotografia, estava em 38%, uma alta oferta da habitação. Então, a gente vê que Curitiba tem uma oportunidade grande de fazer alguns ajustes, né, que tornem o programa viável, e que realmente esse é um dos objetivos nossos, entendendo que antes de ser uma demanda das construtoras que gostariam de trabalhar, né, e ofertar produto desse segmento, é uma demanda da cidade, né? É um problema que ele é muito grave e precisa a gente ampliar o debate dele, porque se não tem oferta, em primeiro lugar, a primeira consequência a gente pode ver no estudo é a coabitação, né, que é uma habitação que você mora no fundo da casa do pai ou mora em duas famílias numa mesma residência. E depois você tem um problema que você vai para uma moradia irregular, e a moradia irregular está a uma beira ali da favelização, e se tem favelização, existe também a marginalidade, criminalidade. Então, são consequências que Curitiba, que é uma cidade modelo, né, que é uma cidade modelo que está na vanguarda aí das boas práticas, não quer, né, ela quer realmente que seja uma cidade segura, bem habitada. A gente tem diversos casos aí de sucesso, como habitação de interesse social, são empreendimentos muito bonitos, interessantes, e penso que parte da solução, já adiantando um pouco da pauta do Guilherme, são algumas oportunidades de flexibilização de parâmetros. Por exemplo, a questão muito bem que a gente vinha debatendo uns minutinhos ali antes, né, Ricardo? A questão da saúde da população. Quando você fica 2 horas, você vem lá da região metropolitana para vir para o trabalho, tem estudos que mostram que a pessoa chega a perder 7 anos de vida, porque ela fica 2 horas para vir e 2 horas para voltar. E a gente enxerga que Curitiba tem diversos vazios urbanos aí, em eixos estruturantes, que tem, exemplo, vias de linha expressa, que atendem um dos melhores transportes públicos do Brasil, e ainda assim existe uma exigência hoje, por exemplo, da prefeitura, que você tem que colocar vagas de estacionamento para 100% das unidades. Então, carro hoje não é uma... Por que a prefeitura precisa exigir que eu tenha uma vaga por unidade? Uma vaga custa entre 35 e 40 mil reais, esse é o custo. Então, eu preciso repassar um custo de 40 mil reais para o comprador, e
esse custo de R$40 mil pode inviabilizar, ele inviabiliza. Então, ele foge dos limites, né? A gente tem, por exemplo, parâmetros da Companhia de Habitação da Cidade, que é a Coab, que hoje tem um teto diferente do teto do Minha Casa Minha Vida, que o teto do Minha Casa Minha Vida, como o Carlos Henrique bem colocou, está em R$255 mil. O teto da Coab hoje é R$170 mil. Existe uma conversa para a gente subir o teto, mas não equivaler, ele poderia equivaler os tetos, certo? E aí a gente consegue flexibilizar parâmetros, aumentar a densidade. Um dado importante, por exemplo, Curitiba, você pode empreender um outro indicador importante, a questão da densidade, né? Que é número de apartamento por área quadrada, é 50% a densidade que Porto Alegre, por exemplo, permite. Tá aí um dos motivos por que Porto Alegre oferta unidades e Curitiba não consegue ofertar, porque a conta realmente fica prejudicada. Então, eu vejo que tem muitas oportunidades. Porto Alegre e todas as demais capitais que a gente colocou na pesquisa podem 5 pavimentos. Curitiba só deixa 4. Né? Só deixa 4 pavimentos. Sem elevador. Sem elevador, perdão, exato. Então, é melhor você subir um andar a mais de escada do que você ficar 1h30 mais para ir e 1h30 mais para voltar de ônibus. Então, é uma troca de 3 horas do teu dia versus 1 minuto a mais de escada, né? Extrapolando para cima. Então, tem várias possibilidades. Eu passo até fechando aqui, vejo que tem várias possibilidades e Curitiba, a municipalidade, né, como o Guilherme vinha falando, ele tem uma moeda que eu considero muito forte na mão, porque a habitação de interesse social, ela não é no Brasil, ele é no mundo. No mundo, ela precisa de subsídios. A conta das incorporadoras é uma conta de uma margem menor do que o médio alto padrão. Então, a gente precisa, é uma atividade que ela funciona bem ela precisa de subsídios. E assim, o subsídio que as municipalidades têm, no caso Curitiba, uma moeda que não precisa empenhar dinheiro, é abrir mão de. Então, por exemplo, seja ISS e outros tributos, por exemplo, a questão do ITBI, por exemplo, a gente está com 2,7% do valor do imóvel. Então, poderia haver uma flexibilização, por exemplo, de um ITBI, que isso você já viabiliza 2 pontos percentuais de um lançamento imobiliário, que é uma margem expressiva. Então, tem diversas moedas que a prefeitura tem na mão, como aumento de densidade, flexibilização de parâmetros, número de vagas de garagem que a prefeitura pode fazer. Então, é uma moeda que ela tem, que ela pode usar se ela quiser. Então, o que queremos muito que a prefeitura entenda os contextos e seja sensível a esse público que precisa de habitação e também enxergue, né, o cenário futuro, né, do déficit habitacional que está bastante crescente. Então, passo a palavra para você, Ricardo. Perfeito, Paulo. Aí, estamos aqui para contribuir com o nosso debate. O Paulo já deu aqui algumas soluções aí, e ficou muito claro que várias cidades, né, José Mário, já resolveram esse problema. E depois, no final, vou dar um contexto do que eu acompanhei em São Paulo e como eles resolveram isso lá, e estão resolvendo, não está resolvendo, estão resolvendo, e o problema que ficou do passado. O que você acha dessas soluções aí? Qual é o teu ponto de vista, José? Pelo Sinduscom também, né? Legal. Eu estou bastante envolvido nessa pauta também, Ricardo. Acho que consigo contribuir com alguns pontos. Coincidentemente ou não, no começo desse mês, meu último artigo, eu escrevo no Exame uma vez por mês, e eu escrevi um artigo exatamente sobre esse tema, e usei Curitiba como exemplo. Eu vou tentar dar uma visão um pouquinho mais macro. Na minha opinião, são 5 pontos até que eu anotei aqui que dificultam um pouco o desenvolvimento da habitação econômica, não só Curitiba. Quando fui escrever o artigo, eu dei uma pesquisada, uma aprofundada quesito Brasil e mundo, né? Então, o primeiro é a política do urbanismo, que o Paulo cobriu super bem, exemplificou realmente a flexibilidade da política do urbanismo poderia auxiliar de forma rápida e impactante no desenvolvimento da habitação econômica na cidade. O segundo é o teto do Minha Casa Minha Vida, que foi solucionado agora com essas mudanças
da reunião do Conselho Curador, então esse ponto está resolvido, que era, de fato, um dos grandes limitantes da cidade de Curitiba, que estava bastante distorcido. Eu acho que ainda no teto a gente tem uma subação, que seria o teto da Coab, que, de fato, na Coab existem algumas flexibilizações da política do urbanismo, porém o teto de 170 anula completamente qualquer possibilidade de viabilidade econômica dentro da cidade. Então, acho que esses 2 pontos são 2 pontos simples e rápidos de serem resolvidos. Então, política do urbanismo e teto. E eu vejo mais 3 pontos um pouco mais filosóficos e teóricos que eu acho bacana trazer. Burocracia versus custo. Então, burocracia de aprovação de projetos imobiliários, muita gente não conhece. O Gui até comentou numa fala dele, nossos ciclos são de 5 anos. É um absurdo. A gente tem obra fora do Brasil e a gente verifica lá em torno de 45 dias a gente tem um empreendimento licenciado. Aqui a minha média é 2 anos. Isso impacta diretamente na linha de custo. Se eu compro um terreno e seguro ele 2 anos para lançar, eu vou ter que corrigir esse terreno financeiramente numa taxa de juros alta como é a do Brasil. Quem paga essa conta é o comprador. Dificulta bastante a habitação econômica quando a gente coloca isso na conta. Terceiro, quarto, modelo construtivo versus custos. O Brasil, a gente tem uma relação ainda de custo de mão de obra versus custo de material basicamente equilibrada. Quando eu comecei a construir há 15 anos atrás, 30% do custo de uma obra era material, 30% era mão de obra, 70% era material. Hoje é praticamente meio a meio. Historicamente, a industrialização da construção acaba acontecendo quando essa balança inverte. A gente tem um custo de 70% de mão de obra e 30% de material. Então, eu acho que a gente está num turning point importante no Brasil, que forçosamente isso vai acontecer, a gente vai conseguir industrializar a construção, e isso vai facilitar o desenvolvimento da habitação econômica. Ô, José Mário, peraí, só uma dúvida aqui técnica. Quando inverte, não é 70% material e 30% mão de obra? Não, ao contrário, a mão de obra vai ficar mais cara que o material, e aí sim cabe a industrialização para a gente tentar voltar a balança para o meio ambiente. Entendi. Obrigado. Hoje no Brasil a mão de obra ainda é barata, digamos, para construir, por isso que essa balança a gente não conseguiu ainda implementar a industrialização da construção. Fora isso, existem algumas barreiras de certificações, homologações, aceitação pelo próprio banco financiador de alguns modelos construtivos que ainda não são aceitos no Brasil. Então, esse seria o quarto ponto. E o quinto, que eu acho que entra também na esfera governamental, que é o incentivo que, por exemplo, os Estados Unidos faz muito bem, do desenvolvimento de polos econômicos diversificados, para que você fomente cidades não tão concentradas como a gente tem no Brasil, especificamente São Paulo, que basicamente tudo acontece lá. O governo incentiva dando isenção tributária, doação de terrenos em novos polos que ele quer criar, e com isso fomenta, desde a parte da habitação, não só econômica, o desenvolvimento total dessas cidades, que também seria um ponto que facilitaria bastante isso dentro do país. Então, acho que esses são os 5 pontos que a gente poderia atuar, 2 de forma muito rápida e 3 um pouco mais longos a serem trabalhados. Dentro da política do urbanismo que o Paulo comentou, eu elegeria 4 em Curitiba que eu acho que impactariam fortemente e basicamente resolveriam o problema. Vaga, então a flexibilização de vaga, que hoje, como o Paulo comentou, R$40 mil custa uma vaga, custo, fora imposto aí, comissão que você tem que colocar, para o incorporador não ganhar nada para fazer essa vaga. Soma a vaga, R$68 mil, que é o Quid, o carro mais barato do Brasil. A gente está falando de R$100 mil para a pessoa ter um carro. O apartamento custa 255, ela não vai gastar 100 mil para comprar o carro. Hoje a gente tem, inclusive, estudos de levantamento feito com a Tenda aqui, na habitação social, menos de 30% das vagas são ocupadas. E mesmo assim a gente exige uma vaga por habitação. Teto, Coab, que a gente já comentou. Recreação, que não foi falado aqui. Em Curitiba, é a maior exigência de recreação por habitação do Brasil. Para cada uma habitação, a gente precisa de 9 metros quadrados de recreação. Quando você olha isso no alto padrão, tem 10 apartamentos na torre. Precisa de 9 metros quadrados de recreação. Agora, quando você olha isso... Exato. Descoberto. Então, você precisa de muito terreno, né? 100 unidades de 900 metros de terreno. Exatamente. Então, não conversa uma coisa com a outra. É uma loucura, assim, isso. Então, eu acho que isso flexibilizaria muito. E ainda tem o custo de condomínio que isso acarreta, né?
Exato, para manutenção de toda essa área de recreação. E o número de pavimentos que o Paulo bem cobriu. Então, eu acho que, resolvido isso, um ponto legal que eu, nas leituras que eu fiz para escrever esse artigo, um ponto muito bacana, fora a parte de sobrevida que o Paulo comentou, né, que acaba diminuindo quando você tem habitação precária, quando você integra a habitação social no meio de outras habitações, essa integração de convívio traz coisas intangíveis incríveis, desde desenvolvimento da mão de obra, desenvolvimento dessa pessoa como ser humano, por estar convivendo com pares diferentes, com outro nível social e econômico. Então, são coisas intangíveis que a gente não consegue, às vezes, medir, mas impactam diretamente a qualidade de vida de todo mundo que está dentro dessa cidade. Fora imposto, toda a parte mais tangível que a gente já comentou. Espero que eu tenha contribuído de alguma maneira. Contribuiu muito, Zé Mário. Foi fundamental os teus 5 pontos aí também, a parte dinâmica de Curitiba, como resolver isso de forma mais rápida. Pelo nosso horário, acho que vamos passar de novo a palavra para todo mundo, só para dar um contexto final, né, e reforçar algum ponto relevante. Ficou muito claro aqui para quem está assistindo depois poder repercutir isso, tudo que está acontecendo. Passando para você, Carlos Henrique, então, que é nosso vice-presidente da CEBIC de Habitação e Direito Social. Pode fechar a sua parte, por gentileza. Ricardo, eu ouvi com muita atenção aí as opiniões e os dados aí do nosso colega aqui da live. Vejo que o problema de Curitiba é muito parecido com o que nós tínhamos em Salvador alguns anos atrás, né? Eu pregava muito isso em Salvador. Primeiro, tentar atrair o empresário, né? Porque havia, de certa forma, o estigma de enxergar o que o Minha Casa Minha Vida FGTS não seria exatamente uma incorporação. Então, acho que era um primeiro papel que a gente se colocou lá na Bahia para tentar mobilizar, porque se era bom para a tenda, se era bom para a MRV, como era bom para o incorporador local, né? Então, acho que é o primeiro fato. Depois, tentar também que eles absorvam o processo do crédito imobiliário, o apoio à produção, que mexe também um pouco com a cultura do incorporador, acho isso importante. E, por último, essas questões urbanísticas, que eu acho que foram muito bem destacadas aí, e são os pontos cruciais, né? E não são pontos cruciais necessariamente, por exemplo, a gente falar aí da questão do estacionamento, da vaga de garagem, necessariamente a gente não está falando aqui apenas de precarizar o imóvel, não, a gente está apenas adequar aos tempos de hoje, né? Há estudos já muito bem sistematizados em momentos de pico da moradia, por exemplo, de 8 a 9 da noite, nesses empreendimentos, para verificar o nível de utilização dos estacionamentos, e são cotas muito baixas. Então, na verdade, não é adequar ao tempo de hoje, né? Essa semana mesmo, o Murilo, lá do Rio de Janeiro, me passou um zap, não sei porquê, talvez até por um motivo parecido com o nosso. Quanto custa uma vaga de garagem no preço final, né? Ele vai custar de 15% a quase 35%, 40% do preço final, na relação de 1 para 1, entendeu? Se é de uma vaga de estacionamento, se é uma vaga de garagem, né? Então, você está forçando um custo que necessariamente não vai dar o benefício, porque os tempos já mudaram, seja por conta dos aplicativos, seja pela melhoria do transporte de massa, seja, inclusive, por questões culturais que mudaram na sociedade. Outro, eu acho que vocês já avançaram, pelo que eu entendi, que é a própria área das unidades que já foram, digamos assim, mais reduzidas e em contrapartida, trazido equipamentos de lazer e outras coisas que favorecem os empreendimentos. Então, certamente, essa questão, associada às questões na Bahia a gente chama de transconde, outorga, né, questão do solo criado, são motivos que podem trazer uma sensibilidade ao poder público de forma tal a entender a habitação de interesse social com outro viés, né? Eu acho que a gente vem hoje já trazendo dentro dos empreendimentos do Minha Casa Minha Vida FGTS padrão construtivo, equipamentos de lazer,
trazendo, inclusive, ferramentas ou instrumentos de sustentabilidade, como energia solar para a área comum, nas áreas comuns, eventualmente com captação de água de chuvas. Então, tem todo um contexto para desmistificar esse processo, quer seja na visão empresarial, quer seja na visão pública, e, acima de tudo, para atender ao mercado, que é um mercado que sobrevive até as crises, porque a gente trabalha com necessidades e não necessariamente com o viés do investimento. Mas fico aqui muito contente aí da participação que vocês me oportunizaram e coloca a CEBIC aqui à disposição de todos. O Paulo frequenta muito bem aqui, sabe como é que a gente tem aí o interesse de ajudar, você também, Ricardo, o Zé Mário, a gente tem interesse de ajudar e de contribuir, quer pelo conhecimento que às vezes já carregamos, quer pela facilidade de entendimento com a Caixa Econômica, com o Ministério das Cidades, de forma tal a favorecer, a viabilizar os empreendimentos de habitação. Excelente, Carlos, porque você deu um contexto e mostrou. Não sei se estou certo aqui, Guilherme, mas parece que Curitiba está um pouco atrasada em relação a outras cidades que já resolveram esse problema, né? Todas elas passaram por essa dificuldade da compreensão de como resolver, mas já tem uma solução. É isso mesmo, Gui? Eu acho que um pouco está sendo até modesto, acho que a gente está bastante atrasado nesse entendimento. E é controverso, porque Curitiba sempre teve na vanguarda de preceitos de novo urbanismo, né? Então, eu acho que na minha cabeça de curitibano aqui não fecha muito essa conta, porque a gente realmente tem um atraso considerável nisso aí, quanto a adensamento de regiões centrais, né? Ou seja, a gente vê regenerações urbanas, revitalizações urbanas de áreas centrais, boas iniciativas. Vê todo o Porto Maravilha, por exemplo, Rio de Janeiro, hoje sendo revitalizado, empresas de habitação de interesse social colocando excelentes produtos em regiões centrais, e medidas que, como eu falei anteriormente, necessariamente perpassam pela municipalidade, né? Então, eu acho que esses pleitos todos que, ao final do dia, a gente definiu em conjunto, vai tornar naturalmente a cidade mais democrática, mais acessível, né, e produzir moradia para quem mais precisa. E fora toda a questão que a gente fez correlações de investimento, numa hipótese aqui conservadora, se a gente lançasse em Curitiba o volume que Curitiba precisa, numa hipótese conservadora, haveria um investimento na ordem de mais de 2,6 bilhões ano na cidade, seja em geração de arrecadação, ITBI, ISS, etc., né? Questões de canteiro, seja investimentos em mão de obra, né? Em geração de emprego, né? Então, eu acho que, além de naturalmente trazer dignidade humana para 43% da população da cidade, vamos falar assim, financeiramente é positivo também para o erário público, né? Boa, Guilherme. Excelente. Teus números ajudam a justificar, né? E tem uma pergunta aqui, algumas colocações do Alex Tonouri, comentando esses problemas todos foram falados aqui, perguntando como que a DEM pode ajudar a resolver isso. Essa live aqui, né, Paulo, você, o Eric, que estão mobilizando aqui, poder organizar, e trouxeram pessoas importantes como o Carlos, o José Mário e o Guilherme. Como é que nós da DEM podemos ajudar a resolver esse problema? Penso que o debate, né, Ricardo, é o caminho principal. Fico bem contente em poder estar participando aqui hoje desse dia. Acho que as colocações muito ricas aí do Carlos Henrique, falando sobre a mudança de comportamento, né, seja dos aplicativos, seja da adaptação, adequação do novo momento da sociedade, seja a colocação do Guilherme, que Curitiba sempre esteve na vanguarda das boas práticas e hoje tem ajustes finos, que são pequenos e viáveis, como o Zé colocou, fáceis de serem implantados, né? A outra questão importante que o Zé Mário colocou também sobre esse ajuste, que é pouco tangível e mensurável, a questão de quanto a sociedade, enquanto sociedade, ganha em a gente ter pessoas próximas, convivendo e trocando, e ter uma contaminação memética saudável, positiva, de espelhamento de comportamento, né, que a gente só tem a ganhar enquanto sociedade.
Então, a gente vê diversos ganhos. Penso que existe já uma conversa aberta com o IPUC, com o vice-prefeito Eduardo Pimentel, né, o próprio governador, o Ratinho Massa Júnior, ele tem muito interesse, né, a prova disso que ele, até a gente acabou não destacando a importância que foi o Casa Fácil, né, via a Coapar, foi um programa excelentíssimo que veio com benchmark de São Paulo e até, se bobear, passou na frente, foi fundamental, temos que destacar essa grande missão do governador, então isso mostra interesse, né, do governo do estado em promover melhorias. Então, que a gente siga nessa mesma direção que o governador já começou, trazendo para a capital. A gente quer deixar a capital linda, viável, oferecendo unidades e tendo consequências positivas em todos os sentidos apresentados, no sentido social da sociedade, no sentido econômico para a cidade, na contribuição da diminuição do déficit habitacional. Então, aonde você olha, você só enxerga ganhos. Acredito que o debate está aberto e a gente tem aí oportunidades de evoluir, e eu estou à disposição, seja das municipalidades, aí, da Câmara de Vereadores, para discutir, debater e viabilizar essa pauta tão importante que é o HIS para Curitiba. Então, obrigado, Ricardo. Boa, Paulo. Obrigado por ajudar a mobilizar esse debate aqui. Eu tenho uma proposta depois que o José falar, para ele ver se consegue melhorar ainda mais esse debate. Mas, José Mário, você trouxe um contexto, que bom que você está contribuindo lá na Exame com essa informação tão importante e ajudando tanto o nosso mercado. E você faça suas considerações finais, por gentileza. Eu acho que eu tenho um pouco agregado diante de tudo que já foi dito agora nessas considerações finais. Só reforço a fala final do Paulo, de que também fico à disposição. Eu acho que a gente, do privado, muitas vezes se afasta do público e não contribui. O brasileiro criou um pouco de aversão à parte pública, mas eu acho que a gente, como empresário, como cidadão, deveria estar mais perto. É uma obrigação nossa, então fico à disposição no que eu puder contribuir também. Coloco a empresa à disposição também. Então, deixo aberta a porta aqui. Muito obrigado, José Mário. Excelente. Vou dar um pequeno contexto aqui. Primeiro que nós temos um curso de pós-graduação pela Universidade de Paris. E na aula magna, que foi o José Paim que participou, e dentre outros, ele colocou que ele é a cabeça pensante, uma delas, em São Paulo, há muitos anos, buscando a solução desse problema. E depois de muito estudar e tentar abordar com a prefeitura, que era muito reticente ali, a prefeitura, os órgãos públicos em geral, né, de várias décadas desse problema, né, que se acumularam naquele monte de favela que aconteceu lá, o que pegou mais foi que no último estudo que ele fez, ficou claro que as pessoas que moram na periferia, como o Paulo colocou, vivem 7 anos menos. Então, falta a gentileza de quem está ali na prefeitura, né, fazendo os vereadores, quem pensa no Estado, com essa periferia, em realmente integrá-las, né? A beleza da cidade, né? O not in my backyard, né? Não construir aqui perto de mim, as pessoas querem pôr para fora a baixa renda, mas ela tem que ser integrada com a cidade por compaixão, por gentileza com essas pessoas, porque afinal de contas o país já é pobre, né? A gente não tem muitos recursos, os poucos que temos são disputadíssimos, e a gente ficar construindo mais rua, mais luz, mais água, mais esgoto, que não tem o que fazer, a pessoa mora lá longe, sem saúde, sem escola, sem nada. Vamos integrar isso, e a minha sugestão aqui é fazer um debate, Paulo, trazendo a prefeitura, mas não só de Curitiba, mas as outras que já resolveram isso lá fora, para trazer as ideias de como que... Tenho certeza que também deve ter o ponto de vista da prefeitura, que deve ter interesse em fazer isso, deve ter alguma amarração lá dentro. Então, acho que vamos ajudar a prefeitura a entender como que as outras que já resolveram isso parcialmente, e convido aqui o Carlos Henrique, que está aí em Brasília, conhece já quem já resolveu, a convidar alguma dessas prefeituras que deram certo, o Paulo e o José Mário e o Eric, convidar alguém aqui de Curitiba, e fazer um debate propositivo, né? Tentando achar como é que a gente pode resolver isso aí de verdade. Talvez alguém algum vereador, né, da Câmara lá, para tentar resolver. Então é isso, pessoal. Gostaria de agradecer imensamente, espero que tenham contribuído. Agradecer quem fez as perguntas, as colocações aqui, como o Alex. E o Maurício Machuca deu mais uma ideia aqui, que o Maurício entende dessa área também. Um exemplo que pode arrumar também, ajudar a prefeitura, o subsolo não computável ajudaria na redução do custo da vaga de garagem. Seria uma saída. Então
Nós temos cabeças ótimas em Curitiba, né, e no Brasil inteiro, como disse o Guilherme, a gente sempre foi vanguarda, estamos lá atrás, segurando a lanterna, vamos aproveitar o que já deu certo, deu errado no Brasil, e trazer propostas novas para que a gente consiga reverter isso, e daqui a alguns anos temos uma live aqui para comemorar que a gente resolveu esse problema. Que, afinal de contas, nada se resolve sem a dignidade do ser humano, e ter um endereço, ter uma casa é a primeira coisa, é o maior sonho das pessoas no Brasil e no mundo inteiro. Então a gente tem o dever, nós como pessoas um pouco mais experientes aqui nessa área, a trazer soluções e tentar impactá-las. Muito obrigado a todos vocês, um forte abraço para todo mundo e ficamos até a próxima. Até depois. Muito obrigado, pessoal. Obrigado aí, estava ótimo, hein? Obrigado. Valeu. Obrigado, Ademir, pela oportunidade aqui no espaço. E tem uma pesquisa